Existe um mundo onde os sons são reinventados. Um universo. O universo. O universo em que o original pode ser recriado. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Ah, corta, vai! No ano de 1927, o diretor Alan Crosland lançou o filme The Jazz Singer, um dos primeiros registros que se tem do nascimento da dublagem no mundo. Mas foi em 1929 que foi lançado o primeiro filme totalmente dublado, Luzes de Nova York. Pouco depois, em 1938, estreava no Brasil o longa-metragem Branca de Neve e os Sete Anões, o primeiro a ganhar versão brasileira. Em 1946, Herbert Richards cria um dos primeiros estúdios de dublagem 100% nacional. Logo que as dublagens se popularizaram, a companhia passou a dominar cerca de 80% do mercado. Quem não se lembra da frase? Versão brasileira, Herbert Richards. E foi na década de 60 que um decreto do presidente Jânio Quadros determinou que todos os filmes transmitidos na TV deveriam ser dublados. A medida impulsionou o surgimento de estúdios como a AIC, atual BKS, que dublou séries clássicas, como Os Flintstones e Perdidos no Espaço. Depois da AIC, o que houve de marco foi a Alamo, que foi o grande estúdio, a grande empresa de verdade, né, de dublagem de São Paulo, e a Megasom, que foi uma produtora de dublagem monstro. Foi uma Globo, assim, produção 24 horas por dia, 7 estúdios funcionando sem parar, muitas novelas sendo dubladas, muitas séries, muita coisa na Megasom. Tem a família Bezerra, tem a família Baroli, tem a família Bortoleto, tem a família Pissardini, né, assim, então eu acho que isso é bem legal, né. E eu penso assim, a dublagem é uma família também, né. Cavaleiros do Zodíaco é um marco. Quando o Cavaleiros do Zodíaco apareceu no Brasil, tinham vindo coisas japonesas já para o Brasil, não só desenhos, tinha alguns desenhos, né, algumas animações tinham vindo para o Brasil, mas tinha vindo muito filme, né, o que eles chamam dos tokusatsus, né. A lenda sobre a regeneração da deusa da guerra Ares é verdadeira. E ela não será uma inimiga qualquer. Eu só espero que a Saori esteja bem. O CDC começa na Gota Mágica, que fechou. Aí depois acho que foi para Marshmallow, para Master Sound, depois veio para Alamo. E aí veio para a gente. E agora os fãs exigem que seja feito por nós, exatamente porque eles percebem que nós temos esse olhar diferenciado. A gente não faz cada produção como mais um produto. Nós fazemos como mais um trabalho de arte. Na época, eu já trabalhava com televisão e não tinha criança dublando. E nós somos em 5, né? São 5 filhos. E como os 5 trabalhavam com televisão, falaram pra gente, olha, não existe criança na dublagem. Por que vocês não vão tentar? Nessa época só adulto fazia voz de criança. E nós fomos, e foi assim que a gente entrou pra dublagem. E foi uma coisa apaixonante e ficamos. Dublar é uma arte que exige muita atenção e baita empenho do ator. A vida dentro do estúdio é diferente dos palcos. O esquema, então, é se adaptar. E às vezes eu fazia campanhas publicitárias. E às vezes eu tinha que ir em estúdios de locução para gravar o spot da locução dessas campanhas publicitárias. E aí quando eu ia nesses lugares as pessoas falavam, pô, falavam pra minha mãe, leva ele pra dublar. Ele lê, ele interpreta, e tava precisando de garotos na dublagem. Uma época que a dublagem tava virando... as emissoras começaram a exigir que crianças fossem dubladas por crianças e não por adultos. Até então a maioria dos adultos faziam as crianças. Eu comecei com a dublagem, depois fui para TV, para teatro, para rádio, mas nunca deixei a dublagem. Então o ponto, o fio condutor sempre foi a dublagem. Comecei em 68, então são 46 anos de trabalhos gerais, alguns forçados. No primeiro dia que eu cheguei na Herbert Richards, eu sentei no estúdio, e fiquei 5 segundos no estúdio, foi o tempo dele chamar um dublador, o dublador tinha faltado. E o dublador tinha uma voz parecida com a minha. Aí ele falou, olha, faltou o fulano, você quer fazer o papel dele? Eu falei, tudo bem, já estou aqui, eu faço. Eu sou ator desde pequeno e eu tinha um problema, eu era um ator que não gostava, eu gostava de aparecer, mas não demais. A ideia de ser uma celebridade, por exemplo, me apavorava. E era um dilema para mim. Eu falei, como eu vou morrer de fome? Porque no Brasil, se você não é famoso, você é um ator que não vai ganhar dinheiro, não vai se sustentar.
Eu estava num momento muito delicado na minha vida, tinha perdido tudo que eu tinha na vida, menos a família. Tinha perdido emprego, residência, conta bancária, enfim. Eu estava naquela situação bem complicada, bem delicada. E um amigo meu que trabalhava com isso, ator também, que trabalhava em dublagem, falou, olha, tem um estúdio que está fazendo teste para isso, para dublagem. Você aqui está a fim de tentar? E eu fui. Eu fui lá com a cara e a coragem, com o desespero, precisando trabalhar. A influência da minha mãe ajudou bastante eu a entrar nesse mundo, assim. No começo, quando eu era pequena, eu peguei um pouco de bode de estúdio, assim, na verdade. Porque eu sempre saía da escola e vinha pro estúdio. E ficava até a hora da minha mãe sair. Então, pra quem não tá dublando, né, é um pouco chato mesmo você ficar dentro do estúdio tanto tempo, né. Então, foi por isso que eu demorei um tempo a vir trabalhar com isso, porque... Pra mim era cansativo vir pro estúdio, assim. Mas aí quando eu comecei a fazer, que eu comecei a me apaixonar pelo trabalho. E aí não largo mais. Eu não sei se é a necessidade ou se isso já estava correndo aqui nas veias. Mas eu sei que eu fiz o teste, passei e no dia seguinte já estava trabalhando. E nunca mais saí. O processo para dublar um filme, seriado ou desenho passa por diversos estágios, traduções, revisões, análises, assiste uma vez, assiste outra vez, divide os personagens, enfim. Não menos importante é a escolha do elenco, e é nessa fase que o diretor de dublagem deve buscar similaridades entre o personagem e o dublador. Às vezes o cliente pede teste. E aí você manda 3 opções para cada ator, você pega 3 dubladores que tem o timbre mais próximo, mas dentro dessa proximidade você precisa variar, senão você vai mandar 3 vozes iguais, dá na mesma. A outra forma é o diretor pega o trabalho, o diretor de dublagem da casa, ele pega o trabalho, vai para casa e escala. Aqui vai fulano, aqui vai fulano, aqui vai fulano. Dublagem não é uma imitação, é um trabalho de arte. Então não podemos pedir que o ator imite o outro. A gente dubla de tudo o dia inteiro, todos os dias, né? Então tem o Discovery, tem um desenho mais simples, tem um filme da Sessão da Tarde. Para esses trabalhos, não é que não haja um critério, mas não vai ter essa coisa de ter que fazer um teste para tudo. Vai ter o teste, sim, para um filme muito importante, que vai para o cinema e tal. O estado ideal do dublador é quase um estado de meditação. É uma concentração total, que tem que ser atingida rapidamente, né? Você não tem um tempo de elaboração muito grande. Muitas vezes você não sabe o que você vai ver. O meu laboratório são as pessoas, né? O dia a dia, eu estou sempre observando reações, o jeito que as pessoas falam, andam, conversam, reagem. Trazer isso para o meu trabalho de ator. Para você ter essa concentração de ver uma vez e captar todos os detalhes do personagem, desde a maneira como ele fala, ou um gesto que ele possa fazer de botar a mão no peito, ou de mandar alguém embora, ou de falar que uma coisa é pequena, tudo você tem que conseguir encaixar, não é só a boca, né? Se ele fala em inglês, oh, this is very small, você não pode falar pequeno, não sei o que lá, você fala isso é muito pequeno, você tem que conseguir botar junto. Meninas, vamos agora saber o que está acontecendo. Você vê que a gente faz a cara, né, do Jerry, porque precisa, senão não sai. Não dá pra fazer, meninas, perdeu a intensidade. Meninas, venham ver os gadgets, né? Coisa desse tipo. Não dá pra você pegar uma Meryl Streep, sabe, uma atriz, uma Winona Ryder, e você chegar crua pra fazer um trabalho que aquela pessoa estudou, passou meses se dedicando àquilo, àquele texto, àquele personagem, e a gente tem horas pra chegar no que aquela atriz chegou em muito tempo de trabalho. Para um artista, a técnica para se dublar perfeitamente em um estúdio pode custar anos de prática. Zona vermelha. A técnica da dublagem é muito complicada, você demora um bom tempo para dominar essa técnica, mas eu acho que o verdadeiro trabalho só acontece depois que você passa disso. Depois que você não precisa mais pensar em sincronizar, respirar junto, isso já está introjetado, você já domina isso. E na dublagem você pega uma coisa que um ator já fez, na verdade, né? Assim, um ator ou mesmo que desenho, né? Tem alguém que já fez aquilo antes de você. E não que você tenha que fazer exatamente o que está ali, mas você não pode ultrapassar aquilo muito. Então a minha bagagem de teatro me ajuda a chegar na interpretação que aquele ator, aquela atriz chegou naquele trabalho. A dublagem é muito específica dentro do nicho da atuação, né? E é muito legal, acho genial, acho que... E prepare-se dessa forma mesmo, lendo, dicção. Quem são os seus professores? O que eles fizeram de importante na dublagem? Se você chegar lá e tem um cara que você nunca viu,
esse curso não é bom. Né? Se você tem um curso onde, por exemplo, o Wendel Bezerra dá aula, você sabe que esse é um curso que é bom. Se você tem um curso onde o Hermes Baroli dá aula, esse é um curso que é bom. Se você tem um curso onde o X dá aula que você nunca ouviu falar, e você pergunta, o que você já dublou? Ah, o Homem 5 no filme... Tem alguma coisa errada. É claro que quem sai de um curso sai muito mais bem preparado e pode se arriscar a fazer testes com muito mais tranquilidade. Porque, na verdade, para trabalhar no mercado, não é obrigatório um curso de dublagem, basta ser ator. Nós viramos moda, né? Todo mundo agora, aspas, quer ser dublador. Não vejo nenhum problema nisso. O mercado é que vai selecionar, vai absorver. Nossa única preocupação é você entrar no mercado da maneira correta, fazer a coisa da maneira correta, porque já está estabelecido. A gente tem que partir daqui para cima. Conheça o mercado, visite os estúdios, veja como é feito o processo de trabalho, veja se você se adequa a isso. A pressão é muito grande, a exigência de resultado é muito grande. Se você pretende um dia fazer dublagem, procura saber como é que funciona o mercado. O mercado já está aí, já funciona, já é estabelecido. Nós estamos galgando novos patamares, novas mídias, novas formas de fazer. Mas a gente não quer perder o que nós já ganhamos, né? E isso é muito importante. E aí? Que merda. O que a gente precisa entender é que não pode traduzir uma palavra. A palavra não é traduzida, o que é traduzido é a ideia. Tá? Então, as estruturas das línguas são completamente diferentes. Então, você precisa conhecer muito bem a língua de fora, a língua inglesa ou a língua espanhola, e conhecer muito bem o português também. Ele tem que ter o cuidado com expressões idiomáticas, como trazer essas expressões para o nosso brasileirês, né? Como fazer isso de forma que fique natural. Por exemplo, o americano fala, eu não quero calçar o seu sapato. Aqui no Brasil, ninguém quer calçar o sapato do outro, que ninguém é besta. Não é verdade? Agora a gente diz, eu não quero estar na sua pele. Tem uma fama de que na dublagem sempre se ameniza tudo. Ultimamente varia muito do cliente, na verdade. A gente pergunta para o cliente e dependendo do programa ele libera ou não. Na verdade é uma hipocrisia algumas coisas. Por exemplo, até um bom tempo atrás, você não podia, por exemplo, falar nos filmes da Globo, vocês podem citar o nome, mas já citei, você não podia falar merda. Só que assim, a novela antes de você falava merda, o filme não podia. Não podia falar bunda, aí você tem que falar traseiro. Eu acho absurdo falar traseiro. Eu não gosto. Então eu sempre dou um jeito nos filmes que não podiam falar, desculpa, bunda, eu dava um jeito de resolver de outra maneira. Agora já se permite, nós já fizemos vários, no Tremê mesmo, todos os palavrões eram ditos. Mas vinha uma lista, assim, do que a gente não podia dizer. E era complicado, viu? Porque tinha umas coisas tão bobas. De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, 56% dos consumidores brasileiros preferem filmes dublados, enquanto 35% gostam de ver legendados. Para 21%, tanto faz. Você acha que eu sou branco com listrinhas pretas ou preto com listrinhas brancas? Você tá mordendo a minha bunda! Essa rave tá bombando! Uma das divisões de dubladores que existe, assim, aqueles que fazem a própria voz em tudo e aqueles que querem mudar a voz em tudo. Não é um, não é melhor ou pior que o outro, são jeitos de fazer. Eu sou da turma que gosta de mudar a voz em tudo. A voz que eu faço pro Homem-Aranha não é a voz que eu faço pro Hulk, que não é a voz que eu faço pra Zebra do Madagascar. Ai, galerinha, vocês podem tentar a beça, mas vão precisar de anos de prática. Eu particularmente gosto muito de dublar seres humanos. Eu não sou da turma dos dubladores que adora desenho, né? Porque tem um povo que é louco, fala desenho, eu quero dublar. Eu não, eu prefiro dublar gente. Eu sou um monstro muito limpinho. Pokébola vai! Pikachu, choque no trovão agora! Eu dublo Ash há 15 anos, exatamente metade da minha vida. Eu já odiei, já fui fazer Pokémon com muita raiva, assim. Que saco esse desenho lá, não aguento mais. Né? Hoje é outra coisa, hoje eu vou muito feliz, assim, fico encantado, acho genial, quero que Pokémon seja eterno. Não tá sentindo um cheiro estranho? Eu não. Desculpa, eu esqueci que você não tem nariz. Fiz o Goku criança,
faço o Naruto, que fiz o clássico, estou fazendo o Shippuden agora, fiz o Pequeno Urso. Então, vários filmes que eu falo assim, puxa vida, né? Que delícia, assim. Porque eu posso fazer por muito tempo aquele mesmo personagem, eu não preciso ser substituída. E eu brinco muito, né? Que eu falo assim que o Goku é da família, o Goku ninguém tasca. Que eu brinco assim, eu faço o Gokuzinho, meu irmão faz o Gokuzão. Ah, Bulma, eu tô tão fraquinho, eu acho que eu nem vou conseguir fazer um Kamehameha. Pô, parceira, não fala assim. Aí, que é isso? Ô, Miley, vem cá. Todos eles têm um pouco de mim e ao mesmo tempo não tem nada de mim. Porque são pessoas interpretando outros papéis, né? Então é engraçado, em alguns momentos sim, eu me identifico muito com o Forrest Whitaker, aliás dizem até que eu sou parecido com ele, só não tenho o olho caído. O Cuba Gooding Jr. também dizem que eu pareço muito com ele quando eu tô sorrindo, não sei, enfim. Ele também tá sentindo. Sabe muito bem que ele está... E deveria sentir, Carter. Nem mesmo foi ao enterro do próprio irmão. Ele é um safado, isso sim. Por causa dessa versatilidade, de eu ter optado por não ficar essa coisa de só essa voz bonita o tempo todo em tudo, mostrar que pode ter uma vozinha mais fininha, pode ter uma voz não sei o que lá, mostrar que é possível, né, essa variante, isso vai abrindo o leque para mim. Ou cabeçada, ou pisada, ou unhada. Ai, cale-se, você me deixa louco. Ninguém tem paciência comigo. Não! Em pleno século XXI, a dublagem ainda sofre preconceito daqueles que não concordam em ver o seu filme favorito adaptado ao português. E esse assunto rende uma polêmica e tanto. Sim, a gente criou uma mania, e é uma mania mesmo, de achar que o filme legendado ou a obra legendada é mais erudita, mais culta. Quem vê legendado é mais descolado. E eu acho particularmente isso uma grande besteira, né? O povo brasileiro, assim como alguns outros, né, povos do mundo, tem adoração pelos americanos, né? Então a gente sofre muito da influência americana. Nas TVs a cabo, hoje em dia a gente vê séries que chegam, ela mantém até o nome em inglês, né? Nem troca o nome da série, a série fica Fringe, Revenge. Tem pessoas que preferem ver o original, eu mesma, assim, tem atores que eu gosto muito que eu vou assistir o original, porque eu falo, eu quero ver como ele deu aquela entonação, como ele, né? Mas eu acho que a dublagem tá aí para ser usada e abusada também, né? Como eles fazem na Europa. A Europa, né, existe muito antes dos Estados Unidos, né? As pessoas, a cultura deles, fala-se francês há muito mais tempo que se fala inglês americano. Então, por que eles vão deixar de falar o idioma deles, que existe há, né, não sei quantos séculos e séculos, para ir falar o idioma do americano que começou a existir, influenciado pela Inglaterra e tal. No Brasil, 75% dos filmes lançados pela PlayArt em 2013 tiveram cópias dubladas. No mesmo ano, na Alemanha, 90% dos 175 filmes lançados no país foram dublados, já no lançamento. Então você pega um Hitchcock, que é cheio de detalhezinho no canto da tela, passa um negocinho aqui atrás, né? E você tá ali lendo legenda, você perdeu. Então você perde na dublagem. Então eu prefiro ler o filme. Então você prefere ler filme. Eu amo cinema, não consigo ver dublado. Você prefere ler legenda, então vai ler o livro, cara. Porque você tá lendo o filme, você não tá vendo. Você perde, não dá. Existe ainda aí um pequeno foco, um pouco rançoso, de uma elite cultural meio boba, que não é exatamente a elite cultural, é uma elite cultural com aspas também, né? Não é exatamente a elite cultural, porque eu não consigo imaginar qualquer coisa que se denomine cultural que seja contra a utilização do idioma do seu próprio país, da sua própria cultura. Novos estúdios de dublagem, até mais baratinhos e com uma qualidade um tanto quanto duvidosa, aparecem por aí. Mas será que isso é bom? O mercado cresceu muito, não cresceu de forma regular, então você tem empresas como a própria empresa que a gente está agora, que é a Voxmundi, que são extremamente profissionais, com equipamentos de última geração, com um setor de tradução, até estúdios realmente fundo de quintal, que trabalham com mão de obra não especializada e que muitas vezes disputam o mesmo cliente com essa casa.
A gente na dublagem tá sempre nessa luta, eu sempre vi a minha mãe nessa luta, hoje em dia eu tô nisso, que é de convencer o distribuidor que um pouco mais que ele vai gastar é o que vai garantir a qualidade do filme dele. Nós somos muito baratos. A dublagem é mentira. De vez em quando a gente vê no jornal, a dublagem de não sei o que custou 100 mil. Eu digo, aonde? Cadê esse dinheiro que não veio pra gente? Não é verdade. É lamentável saber, infelizmente, que a gente tem, né, um submercado. É uma pena, eu lamento. E eu acho que eles estão perdendo. Eles podiam, né, ter uma maior qualidade, né? Você tem a Coca-Cola e o refrigereco cola, né? Só quando é um mercado é que isso acontece. Então tem aquele freguês pobrezinho que não pode pagar, vai consumir o refrigereco. O freguês que pode pagar vai pegar o refrigerante bom. Por que nós seríamos diferentes? Vamos ser eternamente aquele clubinho de 300 pessoas, meia dúzia de empresas e vamos fechar. Isso é impossível, não está nas nossas mãos. Isso é um mercado. Vai abrir um monte de porcaria e daqui a pouco vai abrir um monte de coisa muito melhor do que nós. Eu sempre ouvi que a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Desde criança eu ouvi isso. Como eu sou brasileiro, é claro que eu quero gostar da frase e quero acreditar que seja verdade. Isso vem decorrente de uma carta da Disney para um trabalho, que eu não vou nem lembrar qual é, não sei qual dos trabalhos, que a carta foi enviada dizendo que a dublagem daquele desenho, claro, são americanos, eles são os melhores do mundo, né? Para eles. Então é assim, foi a segunda melhor dublagem do mundo naquele trabalho. Claro que a primeira é a deles. Essa dublagem que se faz no Brasil, ela é específica do Brasil. Dublagem com arte, só o Brasil faz. Nos outros espaços do mundo, as pessoas fazem tradução simultânea. E essa é uma grande diferença da nossa dublagem. Vamos pegar em 55, faz 60 anos que a gente dubla. Todos os dias da vida, 12 horas por dia, por 60 anos. O mínimo que se espera é que a gente tenha aprendido, né? Enquanto houver audiovisual, haverá dublagem, são muito sociáveis. Eu acredito que daqui a algum tempo a gente realmente vai ter tudo mesmo dublado. E a legenda vai ser uma opção. Hoje em dia existe essa opção, mas vai ser cada vez mais. E cada vez mais as pessoas vão ter menos vergonha de dizer que eu vi dublado sim. Os dubladores são artistas que podem, além de entreter, dar a oportunidade a várias pessoas se conectarem à fantasia. Então o que me fascina nessa arte e o que me faz ficar nela e nem pensar em sair dela é porque a cada dia é uma surpresa, ou são várias surpresas. Eu ainda tenho a satisfação todos os dias de sair de casa e falar, putz, hoje dublei o Dexter, foi demais, matei 5, sabe? É como se eu me sinto um pouco sendo. Eu sei que eu não sou ele, né? Eu sei que existe uma diferença muito grande, mas eu tenho o prazer e o gostinho de viver tudo isso. E isso só a dublagem me dá, sem dúvida nenhuma. Essas coisas de ficção científica, filmes de guerra, filmes, sabe? Eu sou super fã do Senhor dos Anéis, por exemplo. Você nunca vai fazer um filme desse no Brasil. Então eu acho que como atriz é muito legal poder dublar pra isso, assim, pra fazer esses trabalhos que você fala, nossa, você se vê naquele cenário, né? E de todas as coisas, a que eu mais gosto mesmo, assim, que eu fico feliz, eu saio de casa feliz pra fazer, é a direção. Eu gosto muito desse trabalho, gosto muito dessa... Principalmente hoje, quando a gente pega um por um. É como montar uma orquestra. Eu sonho com aventuras todos os dias. Mas são roteiros inteiros de filmes, assim. Salvando o mundo, defendendo um país. E é roupa de época, é futuro, é agente secreto, são carros não sei o que lá, é limusine, festas. Porque é o dia inteiro isso, é muita informação. O cérebro tem que processar aquilo de alguma forma. Então os meus sonhos são muito loucos, assim. Sempre tem uma missão para ser feita. E eu acho um barato, porque às vezes eu acordo assim, nossa senhora, quer dizer que eu acabei de vir do Japão e fiz não sei o que lá, salvei da bomba de não sei o que. Eu acho um barato, entendeu? A aventura vai continuando de noite. Acho que agora vai. Esse é o mundo onde os sons são reinventados. Um universo em que o original pode ser recriado. Um lugar onde podemos viver o que sempre sonhamos.
podemos sem receio ser confiantes e conquistarmos tudo aquilo que sempre almejamos. Podemos fazer você chorar, rir e aplaudir. Esse mundo está aqui, onde a imaginação e a emoção humana reinam. Um palácio de possibilidades. Ai, caramba!